Então, eu vou falar sobre como produzir som no Arduino. Antes de falar sobre como produzir som, a gente precisa entender o que é som, então. Então, o que é som? O som é uma onda, né, que se propaga pelo ar e ela se propaga através da vibração das suas moléculas, tá? Esse é o conceito físico de som. Como que o ser humano percebe o som? Os sons, eles são percebidos pelo ser humano quando eles incidem sobre o aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao cérebro que os interpreta. Então, no buzzer, a gente vai ver que ele também, né, são traduzidos em ondas elétricas aí. Então, o que é o espectro audível? O espectro audível do ser humano é a capacidade do ser humano de ouvir sons. Essa capacidade, ela vai de 20 Hz até 20 mil Hz. Os infrassons são sons abaixo de 20 Hz, que não são audíveis pelo ser humano, mas a gente sabe que eles existem, né? Mas a gente não consegue ouvir. E os ultrassons, eles são sons acima de 20 mil Hz, que também não são audíveis pelo ser humano. A velocidade do som. A velocidade com que as ondas sonoras são propagadas depende exclusivamente das características do meio em que se deslocam. No ar, a velocidade do som é aproximadamente de 340 metros por segundo, certo? Então, a gente tem dois conceitos importantes, que é o conceito de decibel e o conceito de hertz. Enquanto o decibel mensura a altura do som, né, então, decibéis é a unidade de medida da altura do som. E a unidade hertz, ela contabiliza a frequência do som. E a frequência vai ser algo importante para a gente no Arduino. Então, ela contabiliza a frequência do som, ou seja, o número de ciclos de uma onda sonora por segundo. A frequência alta, né? As frequências altas são aquelas que possuem mais ciclos por segundo, emitindo sons agudos, por exemplo, a voz feminina, o cantar do pássaro. Já a frequência baixa possui menos ciclos por segundo, sendo sons mais graves, por exemplo, a voz masculina ou o contrabaixo. E no Arduino a gente consegue, então, produzir sons de diferentes frequências, ou seja, a gente consegue fazer as notas musicais no Arduino. Muito legal, né? Então, como que a gente produz som no Arduino? Além da possibilidade da gente usar elementos visuais no Arduino, como a gente já utilizou usando LEDs e etc., a gente também pode utilizar elementos sonoros. Por causa, né, de tudo que o ser humano consegue perceber, né? Normalmente a gente utiliza, então, o visual e o auditivo, né, em coisas relacionadas ao Arduino. Então, dessa forma, a gente pode ter nos projetos a reprodução de indicações sonoras, ou mesmo integrar as duas formas, ou seja, indicações sonoras e visuais. O buzzer. O buzzer é essa pecinha aqui, ó, tá? O que é o buzzer, então? O buzzer é um componente eletrônico que é composto de duas camadas de metal e uma terceira camada interna de um cristal, que tem um nome meio estranho, piezoelétrico. E esse componente, ele recebe uma fonte de energia e também dela emite uma frequência sonora. O buzzer, ele está presente em diversos tipos de aparelhos, como despertador, carros e até em computadores, que quando ligado emite um bip informando que a memória foi reconhecida, certo? Então, aquele bip que a gente ouve quando liga o computador ou quando ele dá algum erro, que fica bip, 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 é um buzzer, certo? Então, tem diversos tipos de aparelhos. Existem aparelhos, bom dia,
Existem aparelhos como, por exemplo, sensor de presença. Sabe quando você passa numa porta e toca um sinal sonoro? Ali tem um buzzer, certo? Esse sinal sonoro é o buzzer, então, certo? Ele tem um sensor de presença, né? E quando o sensor de presença é ativado por causa de uma presença de alguém, ele ativa o buzzer, certo? Aquele bip da placa-mãe, ele tem um buzzer ali, toda placa-mãe tem um buzzer, certo? Então, nosso primeiro projeto aí usando buzzer, né, vai ser a utilização do buzzer. Vocês vão ver que com o buzzer dá para fazer coisas bem complexas, como, por exemplo, até tocar uma música no Arduino, tá? Para quem gosta de música aí, dá para tocar, né? Não que o som do buzzer seja lá grande coisa, mas dá para fazer uns sonzinhos diferentes aí. Então, o objetivo desse projeto é acionar um buzzer utilizando as funções tone e no tone. São as funções, então, que a gente vai utilizar. O buzzer, ele é um dispositivo que permite a geração de sinais sonoros, ou seja, bips, como aqueles encontrados em computadores. Computadores é só um exemplo, tá? Então, para produzir o som, um buzzer vibra por meio de um oscilador. Essa oscilação é determinada por uma frequência, como eu já falei, o conceito de frequência, que por sua vez define um som específico, ou seja, notas diferentes, musicais mesmo, tá? Material necessário, então, é o Arduino, lógico, o buzzer, um resistor de 220 ohms, um protoboard e um jumper cable, certo? A gente vai fazer isso no Tinkercad, né? Porque a gente não tem esses materiais todos aqui, mas caso alguém tenha, compre, né, uma placa de Arduino e tal, pode fazer isso na prática, que vai ser a mesma coisa, certo? Então, este daqui é como a gente vai montar o circuito, tá vendo? Então, a montagem do circuito, conforme você pode observar nessa imagem, a gente conecta o pino GND do Arduino ao negativo do buzzer. O pino GND, pessoal, o negativo do buzzer é a perna menor, tá? Então, se você pegar um buzzer na mão, a perna menor é o negativo e a maior é o positivo, certo? Então, a gente liga o GND, tá vendo? Ao negativo do buzzer. Depois, a gente coloca o resistor de 20 ohms, 220 ohms, que vai ser ligado ao positivo do buzzer. E nesse resistor, a gente conecta, né, ele até a porta digital 8 do Arduino. Poderia ser qualquer porta digital, na verdade, tá? E o programa vai ser este aqui, certo? Então, olha só que legal. O tone, aqui eu defini um inteiro que eu chamei de buzzer, que eu coloquei o valor 8. E aqui, na função setup, eu defini o pin mode, que foi a porta digital, né? Que é a porta digital 8 aqui, que é a minha variável que eu chamei de buzzer. E defini como saída, é output. E depois, na função loop, eu coloquei o tone. O tone, ele define o pino, né? Que no caso eu chamei de buzzer, mas você poderia definir diretamente o número do pino, se você quisesse. E a frequência. A frequência é um valor numérico. Ou seja, a frequência vai ser tipo uma nota musical que ele vai emitir, certo? Então, pode ser uma frequência mais baixa, uma frequência mais alta, tá? Mais grave, mais aguda, é isso que é a frequência. Aí eu coloquei um delay, aí eu coloquei o no tone, que é para desligar o buzzer, um delay, certo? E assim, para ele ir apitando, então, certo? Eu coloquei duas vezes aqui o delay, não era necessário, tá? Mas a gente vai fazer na prática. Certo? Então, os parâmetros. A função setup, ela define o pino em que o buzzer está conectado como saída. A função loop, ela faz a ativação do buzzer através do tone.
e o tone, né, ele define o pino de saída e a frequência do sinal sonoro, beleza? Aqui eu coloquei 2 vídeos complementares que eu achei bem legal e eu tirei esse material deste livro aqui, certo? Porém, agora a gente vai fazer isso aqui no Tinkercad. Então, tinkercad.com, você loga com a sua conta do Google, vai em Circuits e clica aqui em criar um novo circuito. Ele vai, então, gerar um novo circuito. Aqui em novo circuito, então eu vou em Arduino, eu já vou usar a placa de teste, clico na placa de teste, clico aqui na tela, beleza, tô com a minha placa de teste aqui. Aí, olha só, o meu slide lá, ele falava, então, que era para ser feito o quê? Precisava do buzzer, lógico, né? Então, eu vou aqui embaixo, Arduino. Se você não achar ele aqui, você simplesmente vai na pesquisa, ó. E na pesquisa você digita buzzer. Olha só, tá vendo? Este aqui, ó, é o buzzer. Ele tem o positivo e o negativo, certo? Então, aqui, ele tá me pedindo para conectar o pino GND no negativo do buzzer. O GND é essa linha pretinha aqui. Ligar ao negativo, que é este aqui. Então, eu clico aqui e ligo aqui no GND, certo? Eu vou colocar preto, que é a mesma cor do buzzer aí. Pode ser qualquer cor, não importa. Colocar o resistor de 220 ohms ligado ao positivo e ao digital 8, certo? Então, o resistor, eu vou aqui em básico, tá vendo? Eu tenho aqui o resistor. Esse resistor, então, ele tem que ter 220 ohms, tá? Então, ohms é assim, ó, 220. E aqui eu ligo, então, o positivo no resistor e o resistor eu ligo na porta 8, digital do Arduino, beleza? Agora eu vou aqui em código, porém, essa maneira de fazer o código aqui, ela não vai dar muito certo, tá? Então, a gente clica aqui em blocos e vamos em texto. Ó, então, aqui, certo? Ele tem esse formato aqui, código, então, tá? Então, aqui, a gente vai declarar um inteiro, que eu vou chamar de buzzer. Vou colocar maior para dar para vocês enxergarem, tá? Então, eu vou colocar um inteiro chamado de buzzer, que eu vou definir 8, que é o pino onde eu conectei, tá? Você tem que colocar no pino onde você conectou, no caso eu conectei no 8. E aí eu vou colocar uma função void setup. Essa função eu vou colocar o pin mode, ele é case sensitive, então tem que ser exatamente assim, certo? Ou seja, ele é sensível à caixa. Ele diferencia maiúsculas de minúsculas, certo? O output, então eu defini o pino 8 e defini como saída, certo? Então a função setup vai ser só isso, eu fecho ela aqui. Agora, então, eu vou colocar outra função void também, que eu vou chamar de loop. Então, ela vai ser um looping, né? Ela vai sempre rodando indefinidamente. Aqui eu vou colocar o parâmetro tone, que vai... a palavra reservada tone, né? Que vai receber como parâmetro o buzzer. E aqui eu vou colocar a frequência 2. Você pode definir qualquer valor de frequência, tá? Delay 500, então, milissegundos de delay. Agora, eu vou colocar o notone, não esquece que ele diferencia maiúscula de minúscula. O notone buzzer, então, seria para ele
parar, né, de tocar, e aí vem um delay de novo, de mais 500 milissegundos, e aqui eu fecho. Então, o que vai acontecer? Ele vai tocar, né, ele vai ativar o pino 8 na frequência 2, dar um delay, desativar, dar um delay, ativar de novo, e assim vai, certo? Vamos ver se vai funcionar?